Está começando o Balanço Geral. Com ele, Jasson Goulart. Muito bem, seja bem-vindo. Imagens para você de Curitiba, 11 graus nesse momento, segunda-feira, 28 de junho. Depois de 20 dias, chega ao fim a caçada de Lázaro Barbosa. Depois de 20 dias, Lázaro está morto numa ação da polícia hoje de manhã. E aqui no Balanço Geral Curitiba, você que me acompanha pela RIC Record TV, você que me acompanha também pelas redes sociais, pelo YouTube, vai ter a cobertura completa do final da caçada a Lázaro Barbosa hoje pela manhã lá em Goiás. Todos os detalhes que cobrem esse caso. Hoje já está comigo aqui o nosso repórter Nader Kalil, que conhece muito bem a região, esteve lá fazendo a cobertura desse caso, vai nos ajudar a entender tudo o que aconteceu ali na região de Cocalzinho, Girassol, Águas Lindas de Goiás, enfim. Boa tarde, doutora Márcia Marcondes, boa tarde também, Nader Kalil. São os nossos companheiros que estarão hoje nos ajudando a entender toda essa situação, além de outros assuntos que nós vamos trazer para você hoje aqui no nosso Balanço Geral Curitiba. Atenção, vamos para a rede porque tem informação ao vivo chegando aqui na RIC Record TV. Conexão com a rede, vamos lá. Veio a morrer, Gotino. Olha só, a imagem é ao vivo do carro do Instituto Médico Legal levando o corpo de Lázaro. Eu vou conversar agora. O carro está sendo levado para Goiânia, né? Então é uma viagem considerável. Eu vou conversar agora com a Lorena Coutinho, que teve um papel importante nesta cobertura jornalística e talvez ela não saiba, mas eu vou passar essa informação para ela. Eu pedi já para nossa equipe recuperar uma imagem. Hoje pela manhã, a Lorena estava ao vivo no jornalismo da Record e ela foi até a casa da sogra do Lázaro. E ela estava lá conversando com pessoas, com vizinhos, entrevistando pessoas e de repente Lorena avistou um helicóptero da polícia. Justamente o helicóptero que efetuou os disparos. Os policiais que estavam nesse helicóptero estavam naquele momento. Então, a Lorena estava no lugar certo, porque ele tentou se reaproximar da família para conseguir fugir. Ele estava com R$4.000, mas ele estava ferido. E ele foi buscar ajuda na chácara dos familiares. Foi atrás da ex-sogra. Me dá a imagem da Lorena. Olha só, o momento da Lorena... vai mostrar imagens dos helicópteros. Ela observa a chegada de um helicóptero. Essa imagem foi feita na manhã de hoje. Olha onde estava Lázaro. Ali perto. Os disparos foram efetuados na sequência. E Lázaro é morto. Por isso eu converso agora ao vivo com a Lorena Coutinho, que ela estava no local muito perto de onde Lázaro estava. Lorena, você, boa tarde. Boa tarde, Gotino, e boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. E continuamos aqui, viu, Gotino? Esta região de mata aqui fechada, de difícil acesso, onde tudo aconteceu. A informação que a gente tem é que a poucos quilômetros daqui, Lázaro Barbosa foi atingido. E a informação que chega pra gente, extraoficial, ainda não foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública, porque a perícia precisa ser feita. Mas, segundo policiais, pelo menos 20 tiros teriam atingido Lázaro Barbosa nesta mata aqui em Águas Lindas. Uma cobertura muito difícil, Gotino, você sabe muito bem. Foram dias e mais dias dizendo que o cerco ia se fechar, e parecia que nunca se fechava, mas finalmente o cerco se fechou. Lázaro foi capturado, ele foi alvejado, ou seja, atingido e acabou morrendo. E está sendo levado neste exato momento para Goiânia. Mas realmente um momento de muita tensão. É até difícil descrever, porque helicópteros e mais helicópteros sobrevoando toda esta região. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, cães farejadores, todo o aparato necessário trazido para esta mata aqui em Águas Lindas de Goiás. E é importante deixar claro, Gotino, que nós estávamos lá no QG, em Cocalzinho, a 34 quilômetros daqui. Esse homem veio parar aqui, veio aterrorizar. E a informação que chega pra gente é exatamente esta. Ele veio buscar abrigo, apoio na casa da ex-sogra e da ex-mulher, que também é mãe de um dos filhos dele. E ele estaria aqui tentando fugir porque ele sabia que o cerco realmente agora estava se fechando e, inclusive, perdeu o apoio do fazendeiro, que, segundo a polícia, estava dando esse apoio e estava mancando. Mas a sensação aqui, Gotino, era de terror. Era como se fosse um filme de terror. É isso que eu posso descrever. E quando as pessoas receberam a informação de que Lázaro havia sido capturado primeiro pelo governador de Goiás e depois que ele havia sido morto, uma comemoração, uma emoção muito grande.
grande que nós vamos mostrar toda a cobertura completa, passo a passo, aqui no Balanço Geral, para você que acompanha essa cobertura depois de 20 dias de buscas incessantes e um trabalho brilhante da polícia e, claro, a nossa cobertura. Gotino. Muito bem. Olha, Lorena, já volto com você. Eu vou continuar o nosso giro. Essas são imagens do nosso helicóptero acompanhando a viatura da polícia e também a viatura do Instituto Médico Legal seguindo para Goiânia, onde o corpo de Lázaro está sendo levado. Atenção, coloca as imagens do momento da chegada do corpo ao batalhão da polícia, olha só, ao QG da polícia, ao gabinete de crise, ó. Eles chegaram, tiraram o corpo ali. Nessa altura, Lázaro estava vivo ou já estava morto? Ele levou 20 tiros, segundo a apuração aqui da Lorena Coutinho. Renato Lombardi está comigo nessa cobertura. No momento, eles tiram e colocam na viatura de resgate, colocam na ambulância e levam para um hospital. Depois vem, olha a comemoração dos policiais. Essa é a imagem dos policiais comemorando. Ele chega numa viatura da polícia e é colocado na viatura de resgate. Muita gente pode alegar, mas por que não levaram direto para o hospital? Porque o hospital fica longe. E ali eles sabiam que ali na base tinha uma viatura do resgate com médico, com enfermeiro. Por isso que eles levaram para ali, viu, Gotino? Agora, a investigação, ela não para só com a morte do Lázaro. Ela continua porque tem muito mais coisas que a gente vai contar aqui. Olha só, Renato Lombardi acaba de trazer aqui esta informação. A investigação não termina com a morte de Lázaro, porque a polícia acredita que pessoas estariam por trás das ações criminosas de Lázaro com interesse financeiro, baixar os preços, comprar as terras com preços baixos, o interesse econômico, o interesse financeiro, dinheiro envolvido. Olha só, a polícia acreditando que Eumir, o fazendeiro, seria o chefe de uma quadrilha. Maíra Guedes está na base da operação da polícia em Girassol, aonde Lázaro foi levado. E ela atualiza o noticiário, ela acompanhou agora a fala do secretário de Segurança Pública. O que o secretário disse a você, Maíra Guedes, as suas informações. Boa tarde. Oi, Gotino, muito boa tarde. A coletiva acabou agora há pouco aqui no QG, justamente onde ficaram concentradas todas as ações durante esses 20 dias. E o secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, afirmou isso sim, viu que há uma investigação em andamento que pode ser uma rede muito maior do que eles imaginavam. Aqui nessa região que está muito próxima também do Distrito Federal, onde foi cometido aquele assassinato de uma família inteira. E a polícia acredita nisso também pelo suporte que o Lázaro teve durante todos esses dias, né? A gente acompanhou agora há pouco aí a movimentação com a Lorena, dizendo que após a prisão do fazendeiro e do chacareiro, realmente o cerco se fechou, Lázaro ficou praticamente sem nenhum suporte, e aí ele foi atrás da ex-mulher, da ex-sogra. A polícia está monitorando isso desde ontem à noite, Gotino. A gente teve acesso às informações porque as buscas estavam concentradas aqui em Girassol. Até que a polícia, o Choque de Goiânia, recebeu a informação de que ele poderia entrar em contato com a ex-mulher já em Águas Lindas, ou seja, um pouquinho distante de onde nós estamos. E aí o cerco mudou, a operação ela mudou de foco. Saiu de Girassol, foi para Águas Lindas, foi uma madrugada inteira desse cerco que foi se fechando cada vez mais, até que hoje pela manhã houve o confronto da polícia com o Lázaro. Inclusive o secretário de Segurança Pública afirmou que o Lázaro ameaçou os policiais, dizendo sim que ia atirar, que ia meter bala contra os policiais. Isso numa breve conversa que aconteceu antes, de fato, dessa captura. Por volta de 9h30 da manhã, as equipes estavam concentradas, as equipes de imprensa, já em Águas Lindas. E uma equipe nossa que estava aqui conseguiu flagrar a movimentação de como é que foi a chegada do Lázaro aqui nesse local. Esse pedaço aqui, Gotino, que a gente costuma mostrar bastante nesses últimos dias, ele foi cercado por uma fita zebrada. Foi quando a gente percebeu que alguma coisa tinha acontecido. E aí chegou uma viatura em alta velocidade, rompendo essa fita zebrada, e a gente conseguiu flagrar exatamente esse momento em que o Lázaro foi retirado da viatura aqui. Ele foi carregado pelos policiais, de acordo com o secretário de Segurança Pública. Ele chegou aqui ainda com vida e aí imediatamente foi
foi colocado nessa ambulância dos bombeiros e levado ao Hospital Bom Jesus, que também fica em Águas Lindas, mas chegou lá sem vida. O que chamou a atenção da polícia é que quando conseguiram pegar o Lázaro, ele estava com mais de R$4.000 no bolso, Gotino, o que significa que ele estava sim recebendo apoio de alguém para que ele se locomovesse, para que ele conseguisse fugir. A polícia acredita que esse dinheiro poderia inclusive ser usado para ele sair do estado, para ele tentar uma fuga, um trajeto maior do que aquele que ele estava nesses últimos 20 dias aqui nessa região, no interior de Goiás. Então as investigações agora elas continuam nesse sentido, né? Qual era a função de Lázaro nessa organização criminosa? O fazendeiro seria mesmo o líder desse grupo que estaria cometendo crimes por causa de uma especulação imobiliária? Qual a relação da família Vidal, aquela assassinato, e que deu início a todos esses dias de fuga e de procura por esse homem? Tudo isso está sendo investigado, o trabalho não parou e, claro, a gente continua acompanhando. Aqui no QG, a gente vê uma movimentação agora muito intensa dos policiais que acabam chegando, saindo. É a desmobilização desse cerco que se fechou nessas últimas horas. Mas a gente ressalta a desmobilização com relação à fuga, mas a polícia ela continua fazendo algumas rondas aqui na região. Por quê? Porque está atrás de pessoas que possam ajudar, possam contribuir com essas investigações que continuam. A gente sabe que a ex-mulher e a ex-sogra são ouvidas, o depoimento delas é muito importante, mas outras pessoas certamente serão levadas para a delegacia, até porque havia o cumprimento de alguns mandados hoje. Esse cumprimento foi suspenso por causa da captura de Lázaro, mas a polícia continua então atrás disso tudo. Gotino. Olha, essa é a Maíra Guedes trabalhando ao vivo, dá para perceber que ela está até um pouquinho rouca, né? Foram muitos dias de muito trabalho, uma cobertura que mostra mais uma vez que jornalismo ao vivo é com a Record TV, e nós estamos agora com o nosso helicóptero mostrando a viatura do IML levando o corpo de Lázaro para Goiânia. São cerca de 3 horas de viagem, são pouco mais de 200 quilômetros de onde o corpo estava até o IML de Goiânia. Ele estava pronto para fugir. Ele já estava com R$4.000, mas ele foi pedir apoio a familiares porque ele estava ferido. Ele estava com R$4.000. Nós temos a última imagem, vou pedir para dividir a tela da imagem ao vivo que nós estamos mostrando agora com a imagem de Lázaro. A última imagem dele vivo, uma chácara, mostra ele passando e ele está com a mochila na frente, uma arma na mão. Falam que ele estava mancando, não me parece ali que ele está mancando, mas ele anda de uma forma diferente ali. Ó, olha, vamos ver se ele está mancando aí, ó. Do lado esquerdo, a imagem é o Lázaro passando, são as últimas imagens de Lázaro vivo. Ele se esconde nessa região, só que a polícia recebe a informação de que ele está ali. E ele queria se aproximar da ex-sogra para pedir ajuda a ela, porque ele estaria ferido. E aí a polícia se aproxima com um helicóptero e o primeiro disparo é efetuado por um policial. Ele atira nos policiais e aí os policiais abrem fogo. A informação que nós temos é que ele recebeu mais de 20 tiros. Essa informação só vai ser confirmada daqui a pouco pelos legistas que vão analisar o corpo de Lázaro. Essa imagem mostra que ele puxa um pouco da perna esquerda. Puxa um pouquinho, né? Esquerda, isso. Dá uma olhada, olha, da perna esquerda. Ele não, olha lá, a perna ele não chega a mancar, mas ele dá uma puxadinha na perna. Ele puxa. E agora, o trabalho da polícia foi tão essencial. Por que fizeram os policiais? Os policiais tinham uma certeza de que ele estaria ali. Que o dia clareou. Quando o dia clareou, eles deram um bote. É isso. Olha, a gente comenta, a gente traz a informação aqui, eu converso com o Lombardi, mas a prioridade hoje são os nossos repórteres que fizeram um trabalho exemplar nos últimos dias e eu converso com ela, Tainara Figueiredo. As suas informações, onde você está neste momento, para onde você está indo e informação importante, a investigação não terminou, o trabalho da polícia não terminou. Tainara, você... Boa tarde, Gotino. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Olha, neste momento nós percorremos as ruas da região periférica de Águas Lindas de Goiás, local onde houve essa troca de tiros, onde Lázaro foi morto pela polícia. Uma região que agora respira aliviada, mas como você disse, Gotino, não acaba
acabar aqui. Ainda muita investigação pela frente. Nós estamos justamente nessa região, voltando ao local onde houve essa troca de tiros, justamente para colher informações exclusivas para os nossos telespectadores, para todo mundo que está assistindo o Balanço Geral. Quais foram os locais que Lázaro passou? A gente já sabe que tem imagens de câmeras de segurança, ele foi filmado por circuito interno de segurança dessa região, imagens que já estão com a polícia e serão importantes nesses trabalhos que vão continuar por agora. A caçada, ela terminou para Lázaro, mas e os comparsas? E as pessoas que colaboraram, que auxiliaram esse homem perigoso, esse serial killer? Várias pessoas. A polícia fala em organização criminosa, em quadrilha. Então, tudo indica que novas prisões vão acontecer. 2 pessoas foram presas, o fazendeiro que ainda permanece detido, preso pela polícia, e o caseiro que foi liberado, que está fornecendo detalhes, pistas importantes que ajudaram a polícia a chegar até a casa da ex-sogra, né? Moradores ali da região denunciaram, os policiais fizeram um cerco ontem à noite e hoje, finalmente, Lázaro foi visto, houve essa troca de tiros e ele foi baleado pela polícia. Nós seguimos então agora, Gotino, olha só, pela periferia de Águas Lindas de Goiás, a gente vê que são várias residências, muitas famílias moram aqui, estavam com muito medo e agora respiram mais aliviadas depois desse anúncio da morte de Lázaro Barbosa. Então nós vamos seguindo aqui pelas ruas de Águas Lindas de Goiás e daqui a pouquinho chegamos no local onde houve essa troca de tiros. Nós vamos conversar com os moradores, porque a denúncia partiu inclusive de um morador que viu Lázaro durante a noite, por volta das 9 horas da noite, se aproximando ali da casa da ex-sogra e chamou a polícia. Então as viaturas chegaram rapidamente, em alta velocidade, fecharam o cerco. Lázaro entrou na mata, chegou a dizer para os policiais: não se aproximem porque eu vou atirar. E foi exatamente isso que aconteceu. Lázaro atirou e a polícia revidou. Foram vários tiros, ainda não há a confirmação certa de quantos tiros Lázaro recebeu. Ele foi levado para o hospital, ainda com vida, mas não resistiu. Então agora, Gotino, o que a polícia quer? A linha de investigação ela já foi traçada. Os policiais agora estão na caçada aos comparsas, as pessoas que auxiliaram Lázaro nesses 20 dias de fuga. 20 dias de fuga, buscas incessantes que hoje chegam ao fim com a morte de Lázaro. Mas as investigações, elas continuam. Ainda há muito trabalho pela frente, Gotino, e a gente vai continuar acompanhando. Olha, eu já vou conversar. Obrigado, Tainara Figueiredo. A Tainá Fig com a gente aqui. Ela trouxe sempre informações relevantes nesta cobertura. O caso não está encerrado. A polícia segue nas investigações porque a polícia acredita que Lázaro estava a mando de fazendeiros, amedrontando pessoas, matando pessoas, para que acontecesse uma desvalorização das propriedades e que empresários e fazendeiros pudessem comprar essas terras por preços bem abaixo do praticado no mercado. Atenção, que foram para a mata, foram com a informação de que ele estaria ali e trocaram tiros com Lázaro e acertaram, atingiram Lázaro. O Armando Bortoletti, nosso produtor, nos informa que esses policiais serão condecorados, serão homenageados pelo governo de Goiás. Eles são experientes, eles rastrearam, cercaram, deram voz de prisão, Lázaro que ia atirar e o Lázaro atirou e o Lázaro foi baleado. Agora, tem um detalhe importante, a polícia hoje, ela desde ontem estava preparada para efetuar a prisão, ela tinha mandados de busca e apreensão de algumas pessoas, mas com a morte do Lázaro, isso ficou suspenso, só que agora continua. Essas pessoas que estavam sendo procuradas vão continuar sendo procuradas e é naquele escrâmbio de uma organização criminosa, de um trabalho muito grande que estava sendo feito ali de investigação. Notícia que nós antecipamos aqui na semana passada. Exatamente. Nós trouxemos aqui a notícia na semana passada de que Lázaro não era um matador, psicopata, que fazia isso por vontade própria, não.
secretário de Segurança Pública ao vivo agora, pode cortar a imagem. Nós temos o jornalismo mais vivo da televisão brasileira. Olha só, Rodney Miranda vai falar ao vivo agora no Balanço Geral, está ali com o Dionísio Freitas, com a equipe de jornalismo da Record. Vamos ver o que o secretário tem a falar neste momento. Está preparando ali uma entrevista coletiva. A Maíra Guedes também está ali. Vamos ouvir. Vai ter que estar com todo mundo. Isso, Gotino. Vamos lá. A gente está aqui posicionado para entrar ao vivo com o secretário de Segurança Pública. Estamos só terminando os últimos detalhes aqui para que a gente possa ouvi-lo ao vivo agora na Record. Estou com o retorno, tá? Podemos? Secretário, como é que foi agora pela manhã? A gente está ao vivo agora. Viva PM! Podemos? Boa. Comando geral, vamos lá. Ok, pessoal? Uma pessoa passou e gritou, viva a PM muito comemorada por conta do desfecho desta ação. Vamos ouvir a Maíra Guedes e o secretário de Segurança Pública. Ontem à noite a informação de que ele estaria perto da casa da ex-sogra, da ex-mulher, foi uma informação privilegiada e vocês mudaram o cerco para a região? Foi, a ocorrência se deu por conta de uma investigação. A gente vinha fazendo a investigação, vinha fazendo os devidos acompanhamentos. Estávamos, como eu sempre falei, fechando cada vez mais o cerco. Tínhamos certeza que havia uma rede que estava monitorando, que estava acompanhando e facilitando ele, evitando que ele fosse pego pela polícia. E nessa rede estavam constando também a ex-mulher e a ex-sogra. Então, soubemos que ele possivelmente ia para lá, montamos o cerco. Num primeiro momento não deu certo, mas passamos a madrugada toda lá e agora conseguimos o desfecho. Não era o desfecho que nós queríamos prendê-lo e levá-lo à justiça, até para poder esclarecer com mais facilidade outros crimes e outras parcerias que ele pode ter em outros crimes que são atribuídos a ele. Mas ele reagiu, ele atirou contra os nossos policiais, graças a Deus nenhum policial ferido, e houve esse desfecho da morte do foragido. E houve a ameaça também antes, não é isso? Ele falou que atiraria, por isso houve essa revidação. Na primeira tentativa de abordagem, por volta de 10h30 da noite de ontem, ele ganhou a mata, os policiais tentaram ir atrás dele e ele gritou que quem entrasse ele ia dar um tiro na cara. Hoje também a equipe me relatou que ele fez a mesma coisa, que vou atirar na cara de vocês. E aí houve a reação corajosa, mais técnica dos nossos policiais. Essa rede de proteção, secretário, estão confirmados o fazendeiro, a ex-sogra e a ex-mulher, né? São a ex-sogra e a ex-mulher, sim, o fazendeiro também, estão sendo ouvidos. Nós vamos montar esse quebra-cabeça, não temos pressa, nós queremos chegar ao fim dessa história, tá? Esse sujeito era um psicopata, extremamente perigoso, extremamente cruel e cometeu crimes absurdos, né? Não só aqui em Goiás, mas também no DF, na Bahia, e teve essa saga hoje interrompida. Mas tem gente que deu cobertura para ele, alguns nós já colocamos, outros nós vamos achar, tá? Porque é um absurdo tentar evitar que a polícia e que a justiça chegue a um sujeito de tão alta periculosidade. Só pode ser porque foram parceiros em outros crimes e queriam acobertar esses crimes. Quando a gente fala em outros crimes... Ele estaria deixando explica pra gente, peço por gentileza para o senhor explicar novamente como foi o momento da captura, como foi que a polícia conseguiu chegar até ele e ele não deu espaço para rendição? Não deu nenhum espaço para rendição, estávamos investigando, estávamos monitorando vários alvos e quando ele tentou contato com 2 desses alvos hoje, chegou a ganhar a mata, os policiais viraram à noite, cercando, tentando fazer incursão, mas sabíamos que ele estava armado, temos imagens de que ele estava armado, que nós vamos divulgar para a imprensa daqui a pouco. E hoje, ele tentou fugir o primeiro cerco, no segundo ele acabou confrontado e veio a óbito. Com relação ao dinheiro, foi encontrado R$ 4.400 com ele. Tá? Esse dinheiro é mais uma prova de que ele tinha uma rede de cobertura e que esse dinheiro
e mais outras pessoas envolvidas estavam tentando preparar a fuga dele do estado de Goiás ou até do país, tá? Mas foi evitado pela uma ação competente das polícias envolvidas nessa força-tarefa. Investigados a partir de agora? Agora, como fica a situação dos investigados? Existia um esquema de compra e venda de lotes aqui da região, seria por isso? Ele teria sido contratado? Faz parte da linha de investigação? Temos várias linhas de investigação, esta é uma delas, sim, tá? Mas temos várias linhas de investigação. Importante é que a gente restabeleceu a tranquilidade e a paz aqui. A Polícia Civil de Goiás tem 8 inquéritos abertos, além daqueles que você já tem conhecimento, da tripla tentativa, do sequestro da família, do homicídio lá no DF, que tem um inquérito à parte lá. Nós temos mais 8 inquéritos cuja autoria é atribuída a ele e que nós sabemos ou entendemos que teve participação de outras pessoas, ou no mando ou até na execução. E isso aí vai ser esclarecido. Claro, as investigações vão continuar até a gente pôr um ponto final nessa história. E os mandados que seriam cumpridos, vocês vão continuar com esse serviço amanhã, por exemplo, já tem uma previsão? Hoje à tarde nós vamos reavaliar, nós ainda vamos ficar um tempo aqui. Não todas as tropas, mas principalmente o pessoal de inteligência e de investigação, o pessoal da Polícia Civil, vou me reunir com eles. Eles vão reavaliar a importância ou não de cumprimento ou se nós vamos fazer outro tipo de ação. O importante é assim, vamos fazer a coisa com todo o profissionalismo, com todo o silêncio, para fazer como nós fizemos hoje. Quando for importante, a gente colocar para a sociedade. Secretário, novas prisões foram feitas? Não, hoje não. Hoje não. Existe alguma possibilidade do envolvimento da ex-sogra e da ex-mulher dele numa tentativa de fuga de Águas Lindas para outra localidade? Nós temos essa linha de investigação, sim, e elas estão sendo ouvidas agora. Vamos ver até onde elas estão envolvidas nesse episódio, se foram, por exemplo, elas que levaram o dinheiro até ele. Já tem estimativa de custos, quanto ao Estado, toda essa operação? Isso aí não está sendo pensado. Isso aí não está sendo pensado. Nós alcançamos todos os objetivos. O governo do Estado nos apoiou totalmente, a prefeitura, a comunidade. Só o fato de a gente não ter deixado ele cometer mais nenhum tipo de crime nesses 14, 15 dias de força-tarefa, já é uma grande vitória e que compensa qualquer tipo de investimento. O secretário fazendeiro seria o chefe desse grupo criminoso? Não sabemos se o fazendeiro é o chefe, mas ele é um dos principais partícipes dessa quadrilha, dessa organização. Secretário, o corpo de Lázaro está preso, o fazendeiro está preso à disposição da justiça, está preso preventivamente. O corpo do foragido está no IML, salvo engano, no IML de Goiânia, vai ser periciado e depois entregue à família. Secretário, dá para ter ideia de quantas pessoas participavam com ele dessa fuga? Ainda não. Não sabemos ainda se é um grupo restrito, um grupo grande, mas vamos chegar. Como eu sempre falei, nós vamos chegar ao Lázaro, nós vamos chegar agora à rede que sustentava ele. Secretário, o Elmi, o fazendeiro que está preso, ajudou a polícia com alguma linha dessa investigação? Não, nenhuma. Negou tudo, mas mesmo negando, a justiça o manteve preso preventivamente. O caseiro ajudou? Ajudou, sim. Prestou boas informações que nos ajudaram a fechar alguns pontos do quebra-cabeça que nós estávamos montando. E a sogra dele, na madrugada, a sogra dele ajudou nas investigações, ele teria passado por lá, na madrugada de ontem. Não tenho essa informação. Inicialmente negaram tudo. Depois, quando viram que o cerco estava fechado, foram aí falaram, mas estão falando agora é para a polícia, não é mais para a gente. Passar a noite lá, secretário? Não. A informação que nós temos é que ele chegou à noite, deve ter se alimentado, pegou alguma coisa e quando a polícia chegou ele tentou fugir. Essa foi a sua maior missão na sua história policial, secretário? E como secretário de Segurança Pública? Foi uma grande missão, principalmente pelo número de pessoas envolvidas e número de agências diferentes envolvidas, tá? E assim, refutar o profissionalismo, a harmonia e a humildade de todos. Não importa quem prendia, quem ia prender ou o desfecho que teve, não importa quem foi. Isso é um trabalho coletivo em benefício da sociedade e eu estou muito feliz, muito orgulhoso de ter trabalhado com uma equipe tão boa.
tão boa, tão dedicada. Tem gente que está aí há 13, 14 dias sem parar. A própria equipe do Major Edson, que hoje confrontou, ela estava há 13 dias dentro do mato, literalmente, dentro do mato. E como essa, várias outras equipes que sequer paravam para tomar banho, para comer, enfim. Secretário, onde foi a troca de tiros, secretário? Onde aconteceu a troca de tiros? Que ele teria sido Filmado, eu vou passar. Pode dar um pouquinho de detalhe dessa Uma câmera de segurança que mostrou onde ele estava e para onde ele foi, e que possivelmente os nossos peritos estão analisando, mas possivelmente ele estivesse com a arma já na mão. Denúncias, né, secretário? A importância das denúncias, do apoio da população nesse trabalho. Exatamente, foi uma coisa que nós pedimos muito, inclusive para vocês difundiram muito bem, né, a importância de denúncias e não denúncias falsas. Né? Isso é importante também, é um aprendizado que a gente vai ter para as futuras missões. Não deveria matar o Lázaro. Não deveria. Tá, Secretário, pois não. Como, desculpe. Além do dinheiro, o que tinha dentro daquela mochila do Lázaro? Está sendo examinado, pessoal, está sendo examinado, tá na mão da perícia, a perícia tem que fazer todos os registros para a gente poder divulgar, porque a gente sabe que ele estava com a arma na mão e atirou. Isso a gente sabe. falou do empresário que teria ali participado. Oi? Não tinha carro, ele não estava com carro, ele estava perto. Possivelmente ele tivesse ido encontrar um carro. No meio do caminho foi confrontado. Dentro da mata. A coisa de 4 a 5 quilômetros da casa da sogra. Da sogra dele. Isso, exatamente. E a casa fica a que distância de onde o cerco fechado, próxima fazenda? O cerco fica a uns 14 quilômetros da fazenda do Elmir, tá? Mas o cerco foi se movimentando à medida que ele foi se movimentando. A gente soube onde ele tinha dormido na noite anterior, fizemos um cerco, vimos a movimentação dele. Tá? Sempre falei que era muito difícil por conta da vastidão da área e de tudo o que envolve essa ocorrência. Mas hoje eu também falei que ele estava falhando, que ele ia falhar, e quando ele falhasse, a gente resolvia. Qual foi essa troca de roupa, secretário? Troca de roupa, alimentação, suporte de alguém que estava muito perto dele? Mais uma, a questão da roupa, alimentação, é mais um indicativo que não era só o Elmir que estava, o Caetano que estava dando cobertura para ele, que ele tinha uma rede. Tá? Isso também dificultava, né? Dificultava inclusive as denúncias, porque as pessoas não tinham como chegar perto, mas enfim, a operação foi sucesso. Essas pessoas implantaram notícias falsas? Claro, isso já temos certeza. Já temos certeza de movimentar nossa tropa para locais opostos ou longe do que ele estava. Só que, à medida que a gente foi conhecendo o terreno e conhecendo as informações e nos ambientando com tudo, e conseguimos estruturar inteligência, investigação e a parte tática, a coisa começou a ficar mais complicada para ele e a gente começou a chegar cada dia mais perto. Ontem estivemos muito perto, à noite colado. Hoje de manhã, desfecho final. A carta foi escrita por ele, secretário? A carta está sendo periciada, e a gente vai ver se foi escrita por ele, se tem alguma relevância para a investigação. Essa migração para Água-Cinza já aconteceu de ontem para hoje? De ontem para hoje. Já vinha acontecendo no final de semana? De ontem para hoje. Quando o senhor fala do empresário, é o fazendeiro ou não é o fazendeiro? É o fazendeiro. Tá, mas e além do fazendeiro, teria outra pessoa? Estamos trabalhando nesse sentido. Acredito que sim. Pessoal, obrigada, tá? As provas plantadas, as denúncias falsas, o carro se inclui nessa ou o carro ainda não tem nenhuma relação? Qual carro? Aquele carro queimado no último a ser encontrado. Não, o último caso, o carro não tem nada a ver com essa história. Obrigada, pessoal. Obrigada, secretário, pelas informações. Vamos aqui sair um pouquinho, viu, Gotino? Acabou a entrevista coletiva. Maíra, parabéns pelo trabalho. A Maíra muito ágil. Ela já puxou ali o secretário, ela que deu início a essa entrevista coletiva. Atenção, deixa eu agora conversar com o Nader Calil um pouquinho. A gente já vai voltar para São Paulo. Atenção, nós já vamos voltar para São Paulo. O Cabrini vai fazer uma entrevista, Roberto Cabrini vai fazer uma entrevista com a mulher do Lázaro. Está se posicionando, daqui a pouco vai entrar
essa entrevista ao vivo na rede e a gente vai para lá. Mas antes quero bater um papo aqui com o Nader Kalil, com a doutora Márcia Marcondes, porque nós acompanhamos esse caso desde o começo aqui na RIC Record TV. Você tem acompanhado, inclusive, o Nader Kalil. Nós deslocamos o Nader até Girassol, inclusive, ficou lá durante 4, 5 dias para fazer a cobertura, até porque o Nader conhece muito bem aquela região do Brasil. Ele nasceu em Brasília, se criou ali no meio do Cerrado, enfim, e ajudou a gente aqui com muita informação. Ô Nader, agora vendo o desfecho dessa história, o que você tem a dizer? Olha, a polícia já na semana passada, antes de mais nada, Gerson, obrigado a você pelo carinho e obrigado a todos que estão em casa nos acompanhando nas redes sociais, pelas mensagens que recebemos diante do que a gente acabou mostrando na semana passada. Já só na sexta-feira eu já dizia que a polícia estava muito próxima e realmente estava próximo. O que a gente percebe realmente que o secretário falou, estavam dando pistas falsas para que ele conseguisse se locomover. E isso fazendo com que ele chegasse mais próximo da família, porque as pessoas que ele recebia apoio foram presas. Isso demonstra que aquele caseiro, que aquele fazendeiro realmente estava dando apoio e suporte para ele. As pistas, e a gente vai mostrar daqui a pouco, os deslocamentos dia a dia, eram deslocamentos todos na região aonde esse fazendeiro foi preso. Após a prisão do fazendeiro, ele sumiu da área e aí se deslocou para cerca de 20 quilômetros por dentro da mata até Águas Lindas. E só um detalhe, já, se a gente está vendo ali o veículo de IML se deslocando, confirmando a imagem que eles estão indo para Goiânia, são 194 quilômetros entre a cidade de Águas Lindas de Goiás até Goiânia, onde fica o Instituto Médico Legal. Vai dar cerca de 3 horas esse translado, desde a saída de Águas Lindas até Goiânia. Só não entendo por quê. Temos a cidade ali de Águas Lindas, que tem o Instituto Médico Legal, tem a cidade também do Muquem, o município de Girassol, que também tem o Instituto Médico Legal, e Anápolis, que fica bem antes, cerca de 1 hora de Goiânia, que também tem o Instituto Médico Legal. Estão levando para Goiânia, a capital de Goiás. Ok, Nader, ok. Tá indo para Goiânia. Agora, o detalhe é o seguinte, né? Vários fatos que surgiram aí surpreendem, até porque, veja bem, ele estava com 4 mil reais, né? Tinha posse de 4 mil reais. O Lázaro, inclusive, me chama a atenção que parece que ele estava com um uniforme que era até da polícia. Numa das imagens, a gente consegue ver ali, no momento em que a viatura chega em frente à base, ele está usando o uniforme de educação física da Polícia Militar do Distrito Federal. E no momento em que ele chega da ambulância que ele é levado, ó, nessa imagem ele é retirado com a jaqueta da Polícia Militar do Distrito Federal. Tá ali, ó. Polícia Militar, e aparece atrás escrito Polícia Militar do Distrito Federal. E essa ali, roupa, essa roupa, inclusive, a gente observa, ô Nader, que é a mesma roupa que tem naquela imagem da madrugada. E só para deixar que claro, ele teria ido até a casa da ex-sogra. Se tiver essa imagem, eu vou pedir pro meu diretor para soltar também, é aquela imagem com detalhe, em que ele chega de madrugada, essa imagem aí, ó. Essa imagem, até já, mesmo nós já estando aqui no Paraná, fomos nós que conseguimos essa imagem, e essa imagem que o secretário fala ali que eles vão apresentar para a imprensa, só que eu acabei conseguindo essa imagem hoje por volta das 8h15 da manhã e acabei localizando o cerco onde era feito e as nossas equipes se movimentaram. Então essa imagem foi nós que disponibilizamos para toda a rede Record do país, essa imagem que o Lázaro aparece com o uniforme da Polícia Militar e com uma pistola na mão direita. Essa pistola foi a pistola que ele atirou contra os policiais. Já na noite de ontem, os policiais pediram que ele saísse da mata, que ele se entregasse, e ele disse que não iria se entregar. Então fecharam o cerco nessa área. Hoje, logo cedo, as equipes com o apoio das aeronaves conseguiram tentar localizá-lo e acabaram achando o ponto exato que ele estava, cerca de 3, 4 quilômetros da casa da ex-sogra dele, onde ele havia saído. Doutora Márcia Marcondes, boa tarde para a senhora. Foram mais de 20 tiros. Tá aí o desfecho final da saga da caçada ao Lázaro, doutora Márcia. A gente vê essa quantidade de tiro em razão exatamente da quantidade de policiais, né? Uma vez ameaçados, eles reagem. Mas nas imagens que a gente conseguiu ver do Lázaro, você vê que o que se espera de uma pessoa que andou 20 dias, ficou andando, comendo fruta e bicho? Que ele esteja desnutrido. Ele não está desnutrido. Ele está com a barba feita, cabelo não está comprido. Então você vê que esse suporte, além desse valor financeiro e talvez mais alguma coisa que ele tivesse com ele, esse suporte realmente não foi dado nesses últimos dias. Foi dado durante todo esse período. E aí fica aquela situação. Essa colaboração foi posterior ao crime, por uma questão de empatia ou até de usar do terror que ele proporcionou, ou essa colaboração já era anterior, comprovando ali talvez uma coautoria já naquele primeiro momento, porque a gente lembra que quando a mulher sumiu, a testemunha que ainda estava viva disse assim, eles levaram ela. E isso dá dessa característica, né, Nader? Exatamente, doutor. E assim, um detalhe importante.
Ele recebeu essa roupa porque ele não estava com essa roupa da polícia, era uma roupa limpa, foi a roupa que ele foi gravado na noite de ontem. Hoje o fato dele estar com a barba feita, cabelinho bem ajeitado e principalmente tentando fugir com R$4.000 demonstra que ele ia tentar se passar por outra pessoa, usando até o uniforme da Polícia Militar para não levantar suspeitas. Agora, quem deu essa roupa para ele? De onde saiu esse uniforme? Vai levar a polícia a prender mais pessoas, com toda certeza. Jason. Pois é, e a gente tem aquele mapa, então, que você colocou aí, Nader. Vamos botar na tela, para o Nader explicar para a gente um pouco dessa cronologia aí do caso, né? De como tudo começou. Começou lá em Ceilândia, né? A morte daquela família, 4 pessoas da mesma família, e aí deu o desfecho de toda essa situação aí. Pode chegar aqui, Nader, mais perto. Aqui, até pra gente explicar o que aconteceu. Aqui fica a região de Águas Lindas, onde ele foi capturado. Aqui começaram-se a mostrar as buscas, o QG principal ficou aqui em cima. E aí nós temos os posicionamentos onde ele ficou. No dia 17, ele foi visto próximo à região onde fica o QG. Depois também no dia 17 houve um confronto que nós acompanhamos. Outro confronto também no dia 17 de junho. Já no dia 24 de junho, ele foi farejado nessa região que fica próximo à área onde ele acabou sendo preso, visto por um morador no dia 18, houve um cerco policial no dia 18 e a chácara que foi arrombada no dia 21. Essa chácara aqui a gente teve também acesso a imagens que mostram que aqui, além dele pegar a família, ele pegou e deixou o gás ligado. Nesse ponto aqui, ele atirou contra os policiais. E Jason, falando com a polícia e com todos que estavam conosco lá, o Lázaro, ele tem por forma de agir, atirar na cabeça das pessoas. Ele não atira na perna, não atira no braço, ele atira na cabeça. E quando ele atirou nos policiais de surpresa, nessa chácara em que ele foi abordado, ele atirou na barriga dos policiais, ele estava no meio do mato. Ele não quis matar a polícia para mostrar como ele agia. Ele desafiou os policiais e atirando na barriga dos policiais. Havia um cerco na casa, equipes do Batalhão Rural de um lado, BOPE do outro e uma equipe de Brasília de frente. Ele saiu pelo fundo da casa, pegou um dos policiais do Batalhão Rural e atirou na barriga. Isso chamou a atenção das forças de segurança, como ele agiu. Agora, rapidinho, só pra gente encerrar, olha a distância que ele percorreu por dentro da mata para ser morto agora. Já voltamos aqui, Nader.